Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o poder da diz no rap. Como que isso movimenta a cena, por que que de fato isso acontece e qual é a diferença do rap para os outros gêneros com relação a isso, beleza? Se você não é inscrito, você já se inscreve no canal, e se você já é prata da casa, já tá aqui junto, você, enfim, fica aí, enfim, e divulga isso pra rapaziada, pra gente fazer com que mais pessoas tenham acesso a visões de mercado dentro do mercado da música brasileira, principalmente se tratando de música urbana, e quase sempre eu tô falando de rap também. Então, enfim, tamo junto, vamos que vamos, direto ao assunto, beleza? Olha só. Por que eu comecei a gravar esse vídeo? Porque, caso você não esteja sabendo, se você gosta muito de rap, você já sabe, né? Mas se você não esteja sabendo, você vai ficar sabendo aqui agora. Semana passada, na sexta-feira, 13 de março, e gravar essa informação é importante, o Dom Cezão, artista e empresário da música, lançou um EP de 3 faixas. Em uma das faixas, chamada 12 Judas na Minha Ceia, ele tá fazendo uma grande diss pra uma porrada de artista do rap nacional. Isso é uma questão antiga, né? Eu não vou me propor aqui a explicar detalhadamente essa questão, porque não é o objetivo desse canal. Existem outros canais no YouTube que você consegue descobrir essa questão, mas um breve resumão assim para você também não ficar muito perdido, né? O Dom Cezão tinha um selo, uma gravadora chamada Ceia, né? Uma gravadora que marcou a história do rap, que tinham dezenas de artistas, né? Talvez dezena, acho que é uma dezena pelo menos ali, de artistas muito relevantes que foram crescendo e se tornaram, hoje são realidades no mercado do rap nacional. Em dado momento a Ceia começou a ruir. Isso é quem tá de fora olhando, tá? Eu não tenho nenhuma informação privilegiada de dentro da Ceia. A única pessoa que de fato eu conheço, e mesmo assim não dá pra dizer que eu conheço, eu trabalhei junto já, foi a Nicole Balestro, que é ex-mulher do Dom Cezão e também era uma das donas da Ceia. Eu trabalhei com a Nicole, cara, 2015, sei lá, 2016, então... e nem foi dentro de um lugar de rap, tá? Foi na Bahia fazendo um evento pra um banco famoso. Então eu não conheço, não tenho nenhuma informação privilegiada. De fora, a impressão que dá é que em algum momento a gravadora começou a dar problemas. Sempre vem aquelas tretas que acabam respingando. Eu confesso que eu não vejo muito sobre isso. Não sei exatamente o que é da treta, mas sei, claro, né, por estar amparado no mercado, que teve algum problema. Só que nunca teve uma resposta do Dom Cezão, nunca teve um posicionamento. Ninguém nunca ficou sabendo o outro lado da história, né? Toda a história, né, a gente costuma dizer que tem 3 lados, né? Tem o lado de um, o lado do outro, e tem a verdade, que geralmente ela é quase que uma mistura todas essas versões. Então essa versão até não tinha tido até então, e aí o Dom Cezão fez esse EP e respondeu de alguma maneira com música, tá? E quando ele responde com música, dentro do rap a gente vai chamar que isso é uma diz, né? Uma diz, olha, eu tô fazendo aqui uma letra, eu tô cantando algo sobre fulano de tal. Às vezes de maneira explícita, né, dizendo o nome da pessoa, da fulano de tal, você é isso, você é aquilo, você fez isso. Às vezes de maneira, né, um pouco mais perfumada ali, né? Um pouco mais nas entrelinhas. E isso de fato é uma diz, acontece no rap, né? Acontece muito no rap, o rap é muito marcado por isso, e isso de fato movimenta muito a cena. O Dom Cezão fez, claro, né, a faixa 12 Judas na Minha Ceia. Ele tá fazendo uma referência à própria gravadora, né, que era dele. E no fato de ter 12 Judas, né, na última ceia, né, na Santa Ceia, na grande ceia de Jesus com 12 apóstolos, tinha um Judas, um traidor. Apesar de que depois, na hora que deu o B.O. mesmo, todo mundo ralou, tá? Todo mundo ralou, só ficou São João, né? São João ficou lá aos pés da cruz. Depois, claro, todos voltaram, mas teve um Judas, e aí o Dom Cezão faz uma música dizendo 12 Judas, né? Como se todo mundo tivesse traído na Minha Ceia, na gravadora dele, e responde com música. Isso aqui, primeiro ponto, eu já acho muito interessante, porque eu não tenho conhecimento histórico se já teve alguém ou não, e vocês vão poder me corrigir se eu estiver enganado, mas na minha visão e pelo que eu conheço de rap, da história do rap nacional, eu acredito que seja o primeiro artista empresário que faz uma diss, né? Eu já vi vários artistas fazendo diss para empresário, já vi vários artistas fazendo diss um para o outro, mas é a primeira vez que eu vejo um empresário fazendo uma diss, porque nesse caso ele era um empresário e artista ao mesmo tempo. Talvez terão outros no futuro, mas se eu não me engano, eu acho que é o primeiro que faz isso, né? Falando exatamente sobre um ex-artista dele. Então o Dom Cezão de alguma maneira já marca a história do rap nacional, porque é o primeiro caso que acontece, salvo engano. Se vocês me corrigirem, diga aí nos comentários se já teve alguém que já fez isso de maneira diferente, tá bom? Mas o ponto central aqui é o seguinte, cara.
qual é o poder da Diz, né? Quando isso acontece no rap, qual é o poder da Diz e como que isso movimenta a cena? Isso movimenta a cena por uma questão quase que banal, que é uma questão do ser humano, né? Nós, seres humanos, a gente, por mais que a gente tenha uma vocação extremamente alta, uma vocação grandiosa, a gente acaba muitas das vezes se apegando a realidades muito pequenas, realidades mais do dia a dia, né? Realidades triviais, realidades relacionadas a, pô, fulano falou tal coisa de mim, né? Essas coisas, famosa fofoquinha, né? A fofoquinha, se fofoca não fosse algo tão forte, os principais veículos de mídia, né, não seriam as páginas de fofoca. As grandes páginas de fofoca são hoje os grandes veículos de mídia. Isso mostra um retrato, não do rap, mas do brasileiro, de modo geral, né? O brasileiro é um povo que é fofoqueiro por natureza. Então, a Diz já existe, né, no rap fora do Brasil, mas eu acredito que no Brasil ela tem um poder ainda maior justamente por esse aspecto cultural do brasileiro. O brasileiro é em si um povo fofoqueiro, o ser humano é fofoqueiro, mas o brasileiro tem uma coisa, né, diferente dos outros povos. Se você conversar com um alemão, com um japonês, né, o interesse pela vida do outro. E aí, se você for ler Machado de Assis, você vai ver muito isso, né? Essa coisa meio que mesquinha do brasileiro, tá muito impregnada em todos nós. Então, aqui a Diz tem um poder muito grande. Quando você vê um artista falando de outro, todo mundo, nossa, é treta. Os olhos chamam a atenção. E isso, de alguma maneira, né? Você vê que até de coisas ruins dá pra sair coisas boas. Movimenta a cena. Eu lembro lá atrás, quando o Baco, né, e o Diomedes fizeram suicídio, né? Atacando vários rappers do Sudeste, do eixo Sudeste, Rio, São Paulo. E isso, de alguma maneira, movimentou a cena na época, né? Porque o pessoal começa a falar, o pessoal dá atenção. Eu tenho certeza, né, que que os stories, né, provavelmente a mídia relacionada às pessoas envolvidas nesse caso, por causa dessa música, por causa dessa Diz, explodiram. Então, de alguma maneira, sim, isso movimenta a cena no rap nacional, tá? E por que rola isso? Né? Eu botei essa pergunta, né? Por que isso acontece? Porque, de fato, cria esse interesse, como eu já respondi, né? As pessoas têm interesse na vida alheia. Eu sempre brinco com os meus mentorados, cara, você divulga uma música, as pessoas estão passando seu story, né? Vê você divulgando uma música, foda-se. Agora, experimenta botar uma tela preta falando comunicado, né? Hoje, né, e você dá uma notícia muito boa ou uma notícia muito ruim, cara, todo mundo vai querer saber o que está acontecendo, porque todo mundo tem interesse na tua vida, né? A gente sabe disso, né? Quem usa rede social percebe isso não só quando você produz, mas também quando você consome. O nosso olhar de alguma maneira vai, e se você não se treinar todos os dias para quando for ver fofoca, você dizer não, você acaba caindo. E, cara, isso é como se fosse um lamaçal, tá? Aqui fica uma dica quase que espiritual. Quanto mais você for entrando em fofoca, mais isso vai pegando teu coração, tua cabeça, tua mente. Isso vai te podando, vai te tornando um ser cada vez menor. Então, eu sei que é difícil, mas tente não cair dentro disso, entendeu? Tente evitar. Várias vezes, inclusive, isso acontece comigo. Alguém vai me dizer alguma coisa sobre alguém, eu falo, cara, não me fala, né? Não me fala, eu não quero saber. Não quero saber. E as pessoas geralmente ficam putas. Mas, enfim, é uma tentativa de você ir tentando ser diferente, tá bom? Qual é a diferença do rap para os outros gêneros? Por que isso acontece de maneira tão grande no rap e nos outros gêneros não acontece? E aqui, vocês vão me dar licença, eu cheguei a escrever um breve texto, né, que não chega a ser um texto, né, são 5 linhas, falando um pouco sobre isso de maneira bem resumida, tá? Que é o seguinte, qual é a vocação de cada gênero? Cada gênero musical tem uma certa vocação, né? E o rap é de fato de todos um dos mais diferentes. Aqui vem, olha, o funk canta para você rebolar, o rock canta para você pular, a eletrônica canta para você fritar, o pagode canta para você chorar, o sertanejo canta para você sofrer, o axé canta para você suar, a MPB canta para você cantar, o rap não canta pra você. O rap não é feito pra você se identificar, né? Eu sei que isso é quase que contra-intuitivo. Todos os outros gêneros têm quase que sempre um foco no que o outro vai fazer. Se o outro vai chorar, vai sofrer, vai gostar. Grande parte da produção artística do rap, talvez esse seja o grande molho que faz o rap ser tão diferente, ele não é feito para o público. Ele é feito para o próprio artista. Então o rap de todos os gêneros é um dos gêneros, se a gente fosse medir em quesito de autoralidade, é um dos mais autorais. Porque quase sempre, claro que, gente, sempre tem exceções de tudo que eu tô falando, né? Nem todo pagode é pra chorar, enfim, nem todo sertanejo é pra sofrer. Mas de modo geral, né, assim como no rap, a maioria dos raps não são feitos para
o público. É feito como uma expressão do próprio artista que ele tá falando do universo dele, da cabeça dele, da vivência dele, né? Ele tá falando sobre ele, porra. Né? Tem um vídeo do Xamã no Rapbox que ele fala sobre isso, né? Cara, você nunca vai ver o Chico Buarque falando do Chico Buarque numa música, né? Pô, o Chico chegou, não tem isso. Agora, o Xamã faz, todos os raps fazem. É o Xamã... Como é que é aquela música do Xamã, mano? Enfim, tem a música do Xamã que é maneiro. No Cartel, acho que é X-Men. Porra, moleque. Ouve essa música, tá? Xamã, no Cartel MCs, não lembro o nome da música, mas é um absurdo. Pra mim é a melhor rima do Xamã que eu já vi na vida. Então, pelo rap ser muito autoral, quase que 100% autoral, acontece que você tá acompanhando o artista, você também tá acompanhando a pessoa. Então, o Dom Cezão tá lá falando, né? Tá cantando a música dele. Ele não tá cantando a música pro Rodrigo aqui se identificar. Ele tá falando sobre a vivência dele. Quanto mais é a vivência dele, mais isso ganha autoridade. Isso que é mais louco, porque ele tá falando exatamente aquilo que ele vive, que ele pensa, que ele canta e que ele é. E pode parar pra perceber. Quanto mais um artista de rap, a letra dele tá diretamente ligada à trajetória dele, à vivência dele, mais autoridade esse cara tem. Vou dar 2 exemplos. Mano Brown. Por que o Mano Brown tem tanta autoridade? Porque grande parte do que ele falou nas letras dele, ele viveu, tá ligado? Isso tá impregnado na personalidade dele. Outro exemplo, Marechal, MC Marechal. O que ele canta é o que ele vive, né? Eu uma vez eu estava fazendo direção de um palco no último Rap Festival que teve, o último ou penúltimo, eu não lembro. E aí, cara, no meu palco ia tocar uma MC Marechal, e aí, porra, eu tava vários artistas ali recebendo. Quando chegou a vez da MC Marechal, eu fui lá, pô, cadê a equipe? Meu irmão, a equipe era o Marechal, né? E a produtora dele, que se eu não me engano é a esposa dele também. E aí eu olhei pro Marechal e falei, e o DJ? Não, sou eu. Falei, era ele. Era ele. Não tinha banda, não tinha nada, era ele, meu irmão. Tipo, pé no chão, tá ligado? Muito real, achei aquilo muito foda. E entendi naquele momento, né? Entendi um pouco mais do porquê que ele tem tanta autoridade, tanto respeito das pessoas. Porque, de fato, ele vive exatamente aquilo que ele canta. Não é da boca pra fora. E aqui, pra gente finalizar esse vídeo, entra talvez um dos grandes perigos do rap nacional. Né, para você que está começando a querer rimar e querendo entrar nesse universo, né? Um dos grandes perigos é justamente a incoerência da tua autoralidade, né? Explicando. Se você está dentro de um gênero onde a maioria das pessoas estão cantando de fato o que são e o que vivem, tem um lado muito bom nisso, né, que a gente já falou, mas tem um lado muito ruim, que é o seguinte: se por acaso você não tiver alinhado com aquilo que tu está falando e o público perceber isso, você vai passar uma imagem de fraudulento, tá ligado? Muito grande, né? Porque as pessoas vão enxergar uma incoerência na tua letra com a tua vida. E isso não acontece em outros gêneros, tá ligado? Se o Kevin e o Chris não ficar indo no baile da gaiola, não tem grandes problemas, tá ligado? Agora, se um cara do rap tá cantando, porra, que ele... Esse exemplo acontece direto, tá? O cara que canta muito e que foi abandonado pelo pai, tá ligado? E a mãe ajudou ele, e a mãe é a rainha dele e tal, 1000-0. Aí tu vai ver, o cara tem um filho e abandonou o filho também. Aí tu fala assim, porra, mano, pô, como assim, mano? Tem muitos, tá? Tem muitos. É que isso não é muito explorado, e eu acho até bom que não seja por causa das crianças, né? Que não merecem ver essa exploração do próprio pai e da sua imagem. Mas isso é um exemplo. Pô, tu tá falando, meu irmão, tu tá batendo no teu pai dizendo que a tua mãe é uma rainha por ter te criado, mas beleza, e agora o teu filho? Agora que gerou a geração, e que esse pai que você tanto tá falando mal é você. Você vai fazer a mesma coisa agora, mano? É sério? Né? Por que quando o Emicida e Fiote deram merda no Laboratório Fantasma foi um choque pra todo mundo? Porque, cara, sempre foi dito nas letras sobre uma irmandade, sobre uma coletividade, né? Sobre um amor, né? Entre não só pessoas da mesma cor, uma pessoa da mesma classe, mas principalmente pessoas da mesma família, pô. E aí, se você tá vendo uma guerra entre irmãos, você logo em seguida pensa, meu irmão, porra, caralho, se o cara não consegue ter uma parceria entre pop e irmão, como que ele tá pregando uma parceria entre pessoas da mesma cor, que é um negócio, porra, muito distante que une as pessoas, né? Percebe que é algo que, assim, tem muito mais em comum entre... isso é bizarro, né? Assim, por exemplo, pega um branco e um preto brasileiro. Há muito mais em comum entre eles do que entre um branco brasileiro e um branco alemão.
há muito mais comum entre um branco e um preto brasileiro do que entre um preto brasileiro e um preto da Etiópia. Mas muito mais em comum, existe um universo, né, de cultura compartilhada. Então, a cor da pele é sim um fator que une as pessoas, mas claro, é um dos mais distantes. Vem muito depois. Então, quando você vê um artista que prega muito isso, que não tá conseguindo entrar em amizade com o próprio irmão, gera uma quebra, tá ligado? Então, esse é um dos grandes perigos do rap. É você não tá amparado naquilo que você tá cantando, você não tá vivendo aquilo que tá cantando. Então, muito cuidado, cara. Porque antes de você sair falando uma coisa, você tem que lutar para poder viver aquilo. Por isso que a gente sempre tem que ter muita atenção, muita atenção. Porque muitas das vezes, muitos artistas estão cantando coisas que não vivem, tá ligado? E isso vai tirando a autoridade deles. No médio e longo prazo, rapaziada, só vai sobreviver quem de fato vive aquilo que canta, ou se mudar a vivência, deixar isso claro na sua própria obra também, né? Acho muito difícil agora o Djonga cantar sobre qualquer dificuldade financeira, porque ele já não vive isso. Então é bom que isso esteja traduzido na sua obra. Também não vale, né? Também não é justo você olhar a vida do cara hoje, olhar a letra dele de 10 anos atrás e falar, lá, tava cantando isso e agora, pô, meu irmão, você tem que entender que o tempo passa, né? E isso é natural que aconteça. Enfim, rapaziada, é mais ou menos sobre isso, né? Tirando a parte ruim da fofoca e da coisa ruim, o movimento da cena é sempre bom, porque vai fazendo com que mais pessoas se aproximem, né? Queiram entender um pouco mais. Agora, não venham aqui entrar nos pormenores da treta, se foi fulano, se foi ciclano. De fato, isso aí não me interessa e não é o propósito desse canal. Tem outros canais que você com certeza vai encontrar isso, que eu não recomendo. Não é que eu não recomendo o canal, não recomendo esse assunto, tá bom? Só queria pegar o gancho para poder mostrar como que o rap é muito diferente mesmo. E uma diz, e se você não entende o que era diz, agora você entende, de fato movimenta toda a cena. Beleza, rapaziada? Tamo junto, se inscreve no canal, até a próxima, valeu!